Vocês vão concordar comigo de que não adianta muito a gente ler artigos, assistir vídeos ou palestras sobre os benefícios da caminhada. É preciso caminhar. Só quem caminha com regularidade vai descobrindo os benefícios que o caminhar lhe traz. Pois eu acho que dá para dizer de que orar é como caminhar. De nada nos valem grandes estudos e grandes discursos sobre os benefícios da oração. O desafio é orar. E para os cristãos, filhos e filhas de Deus, é um extraordinário privilégio. Por exemplo, para sermos persistentes na caminhada, nós precisamos de encorajamento, de estímulos e também de exemplos. Do mesmo modo, para sermos persistentes na oração, precisamos também de encorajamento, de estímulos e, por que não dizer, de modelos de oração. Como, por exemplo, uma criança pequena aprende a orar? Ouvindo seus pais falando de que é bom orar, de que é importante orar? Ou quando ela vê seus pais orando e orando junto com ela? Não é ali que ela aprende a orar? O nosso Senhor Jesus estava orando num certo lugar. E isso chamou a atenção dos seus discípulos. Tanto é que um deles se dirigiu a Jesus e lhe pediu: Senhor, ensine-nos também a orar. E prontamente o Senhor Jesus ensinou, dizendo: peçam ao Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos o pão dia após dia. Perdoa nossos pecados, assim como nós também perdoamos ao que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. E para ilustrar esse ensino, conforme está lá no Evangelho, Jesus contou a parábola do amigo inoportuno. Aquele que à meia-noite ou depois da meia-noite bate na casa do amigo e pede: por favor, me empresta alguns pães, recebi visita, não tenho nada para oferecer. E Jesus conclui dizendo: se esse amigo inoportuno vai atender vocês, ou se esse amigo vai atender o inoportuno, aquela hora da noite, imaginem então o Pai do céu. Com isso ele estimula os discípulos dizendo: a Deus vocês podem importunar com vossas orações. Eu não sei se você já foi importunado depois da meia-noite ou da madrugada com alguém que precisou de sua ajuda. Já lhe aconteceu? Você já precisou pedir ajuda a alguém de madrugada, por exemplo? Como é que foi essa experiência? Você atendeu? Você foi atendido? Ou você já deixou algum amigo na mão que veio lhe pedir ajuda? Para concluir este seu ensino, Jesus então encoraja, estimula e diz: peçam e vocês vão receber, busquem e vocês vão achar, batam e a porta será aberta para vocês, pois aquele que pede vai receber, aquele que busca vai encontrar.
e para aquele a quem bate, a porta vai se abrir. E então ainda acrescentou o seguinte comentário: se vocês que são pecadores sabem fazer coisas boas para os seus filhos, se vocês, pais e mães, mesmo sendo pecadores, fazem de tudo para que seus filhos estejam bem, imaginem o Pai de vocês que está no céu e que é perfeito. Será que Ele vai deixar seus filhos na mão? Orar, falar com Deus é uma coisa muito pessoal. E eu diria até que não existem regras, não existem regras que todos devem seguir. Existe o privilégio de orar, mas existem orientações úteis. E por isso, com base nestes textos bíblicos que nós ouvimos, eu gostaria de dar alguns destaques que nos orientam, nos encorajam e nos estimulam a orar. Por exemplo, Jesus orou. Jesus não foi um mestre prepotente, autoritário ou autossuficiente. Ele, que é Deus eterno junto com o Pai e o Espírito Santo, ele em humildade assumiu a natureza humana e veio ao mundo para salvar a humanidade, assumindo as culpas de todos os seres humanos, o pecado do ser humano e pagando a dívida que o ser humano é incapaz de pagar. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Por isso, ele busca a comunhão com o Pai. Ele ora em tantas situações, e muito especialmente lá no jardim do Getsemane, quando ele chega a verter gotas ou suor com gotas de sangue, ele suplica ao Pai, diante da grande missão que ele tinha pela frente. Nós não somos autossuficientes. Muitas vezes nós nos comportamos como se assim o fôssemos. Nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Por isso precisamos constantemente orar, buscar a comunhão com o Pai. Chamo a atenção para uma segunda observação. O evangelista Lucas afirma que Jesus estava orando em certo lugar. Isso é importante porque nos mostra que não existe lugar melhor para orar. Todo local e todo momento é apropriado para a oração. Há assim uma corrente por aí de que de madrugada seria o melhor horário para a oração. Bom, se a pessoa se sente bem ao orar de madrugada, esse é o melhor horário para ela. Mas esse horário não é melhor do que 5 da tarde. Não há local ou horário melhor. O que existe é a oportunidade que filhos e filhas de Deus têm para se dirigir ao Pai, a qualquer momento e em qualquer lugar. Aqui gostaria de lhe perguntar, qual é o seu momento de oração? Mesmo sabendo que qualquer hora e qualquer lugar é apropriado para a oração, é importante que nós tenhamos o nosso momento. Além de podermos chamar Deus a qualquer momento, mas aquele momento de oração, o nosso momento de devoção, quando lemos a palavra, lemos as devoções e então conversamos com o nosso Pai. É importante ter esse momento. Uma terceira observação. Quando os discípulos pediram, Jesus lhes ensinou a oração do Pai Nosso. E vocês devem ter observado
que a formulação da oração em Lucas, capítulo 11, é diferente daquela de Mateus, capítulo 6. Porque Lucas deixa fora 2 mandamentos. O terceiro que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o 7º pedido que diz, livra-nos do mal. Bom, isso também nos mostra que a oração do Pai Nosso não é uma oração mágica, que repetidas muitas vezes nos concede o que precisamos ou queremos. A oração do Pai Nosso é, antes de tudo, eu diria assim, uma fórmula, ou melhor, um modelo de um estilo de vida em comunhão com o nosso Deus. Porque a oração do Pai Nosso, ela também nos lembra o que nós precisamos e o que Deus espera de nós. Isso é importante. Por exemplo, quando você ora, o que você pede a Deus? Há uma pesquisa que mostrou que normalmente os cristãos pedem saúde, segurança, sustento, proteção para eles e sua família. São as coisas que as pessoas mais dirigem a Deus. E é importante. Contudo, a oração do Pai Nosso nos lembra outros pontos importantes. Por exemplo, os 3 primeiros pedidos dizem respeito a Deus e ao que Deus quer de nós. No primeiro pedido, pedimos que o nome de Deus seja santificado entre nós, através da nossa vida. O segundo pedido, nós estamos orando para que o reino de Deus venha a muitas pessoas, pela pregação da palavra, pelo batismo, pelo ensino. O terceiro pedido é para que a vontade de Deus seja feita aqui entre nós, como ela é feita de modo perfeito no céu. Depois, sim, nós pedimos em nosso favor que Deus nos dê o pão de cada dia, o sustento, tudo o que necessitamos. No 5º pedido, pedimos que Deus nos perdoe e nos capacite a perdoar o nosso próximo. Às vezes nós esquecemos dessa oração e vivemos em conflito com o nosso próximo. Depois nós pedimos que Deus afaste de nós as tentações e que Ele nos afaste das tentações. E depois pedimos que Ele nos livre de todo o mal que possa afetar o corpo e a alma. Repito, esta oração nos mostra uma vida de caminhada com Deus, uma vida de intimidade com o nosso Deus. Agora quero falar de Abraão. Eu diria assim que Abraão discutiu os grandes assuntos do momento com Deus. Discutiu no bom sentido, ele dialogou com Deus. Deus lhe anuncia que Sodoma e Gomorra serão destruídas. E aquilo mexeu com ele. E ele analisa isso com Deus. Ele reflete isso com seu Deus. Ele apresenta a Deus aquilo que ele sente. Ele abre o coração diante de Deus em relação aos grandes problemas sociais que estava enfrentando, que Deus lhe anunciava. Eu fiquei pensando, nós temos o privilégio de levar a Deus, de abrir o coração diante de Deus em relação aos problemas pessoais, aos problemas da igreja, mas também aos grandes problemas sociais que nos cercam. Como conversar com Deus sobre os problemas das guerras, dos conflitos entre as nações, da fome e de tantas outras situações complicadas. A exemplo de Abraão, em oração, naquela conversa pé de ouvido,
nós podemos colocar diante de Deus aquilo que vai pelo nosso coração e interceder. E por último, eu coloco a questão que envolveu o apóstolo Pedro. Eu acho ela sensacional. Pedro está preso e o rei Herodes viu que a prisão destes dos seguidores de Jesus estava agradando muita gente. E aí ele mandou matar o Tiago, que era um dos 12 discípulos, e prendeu o Pedro, que era a grande referência. E aí o anjo do Senhor o liberta. Mas antes de falar da libertação, o texto lembra que por trás dessa situação havia uma igreja em oração. Havia muitos cristãos orando, colocando diante de Deus esta situação. E Deus interveio com o seu anjo, libertou Pedro. E quando Pedro está na rua, ele agora pensa, vou fazer o quê? Ele primeiramente está naquela tensão, será que eu estou acordado, estou sonhando, é uma visão? Será que é real? E quando ele constata a realidade daquele fato, daquele momento, ele toma uma decisão. Eu vou lá para a casa da Maria, a mãe de João Marcos. E lá tinha muita gente reunida orando. É bem desafiador. A igreja enfrenta muitos desafios, dificuldades e problemas. Às vezes, como igreja, nós nos lamentamos diante das dificuldades. Confesso que às vezes também me lamento diante das dificuldades, das adversidades, e me esqueço de reunir a igreja para orar. Esse exemplo lá de Pedro e da igreja de Jerusalém mexe muito conosco. É importante que nós olhemos quais são nossas dificuldades como igreja de Cristo. Neste mundo onde nós estamos, o que precisamos? De que precisamos libertação? Qual é a nossa necessidade? Pois bem, coloquemos em oração. E na sua família, quais são os desafios? Quais são os problemas? Que a família se reúna e ore. Bom, eu também falei sobre oração. Claro que esse momento é para isso também. Mas é hora de orar. Então eu encerro essa reflexão aqui e convido a igreja para a oração. E logo em seguida, com base no que Jesus nos ensinou, vamos colocar diante de Deus nossas alegrias, nossa gratidão e também nossas súplicas. Orar e agir são duas coisas que se completam. Porque muitas vezes as orações que nós fazemos a Deus, Deus também dá a solução através do nosso agir. E quando nós oramos, Senhor, que o Teu reino venha a muitas pessoas, que a Tua palavra continue sendo anunciada para muitos, também precisamos estar dispostos a testemunhar a fé, ou então a ofertar, para que a palavra continue sendo proclamada. E eu convido agora no cantar do próximo hino, que as ofertas sejam recolhidas e que também ofertemos, porque nossas ofertas se destinam para essa finalidade, a proclamação do Evangelho, para que o reino de Deus venha e a sua vontade de salvação seja feita. Cantemos e ofertemos. Amém.